A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Edielson Andrade. Eu venho aqui nessa noite trazer uma porção da palavra de Deus que eu guardo com muito carinho no meu coração. Ela encontra-se no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 5, seus versículos 5, 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. É interessante notar que na maioria das vezes em que lemos esse texto, pensamos que este foi o primeiro encontro de Simão com Jesus. Mas na verdade não. O Evangelho segundo escreveu João nos relata que o seu irmão André foi o primeiro a encontrar o Senhor Jesus e convidou Simão a ir ter com Jesus. Depois desse episódio que João relata, a Bíblia diz que houve umas bodas em Caná da Galileia. Todo mundo conhece o texto, que Jesus transforma as águas em vinho. O primeiro milagre que Simão viu foi o milagre da transformação. Mas me dá a entender que foi na vida de outra pessoa e não na dele. Porque ver a água transformada em vinho, ainda que aumentou a sua fé, não fez ele obter experiência pessoal com Jesus. E o que é que ele faz? Depois das bodas de Caná, ele simplesmente pega as suas redes e volta para o mar. E às vezes assim é na nossa vida. Nós vemos os milagres na vida de outras pessoas e até nos acrescentem fé, mas não nos acrescentem experiência pessoal com Jesus. E às vezes acabamos voltando para o mesmo lugar onde já estávamos, pescando. A Bíblia diz que ele trabalhou a noite inteira, irmãos, e não conseguiu pegar nada. E algumas vezes assim é na nossa vida. A gente, por não obter experiências com Jesus, e acabamos voltando para a nossa vida secular, e a gente só consegue fazer esforços e não obtemos nenhum resultado. Assim foi com Simão. Ele trabalhou a noite inteira. No outro dia de manhã, Jesus está indo, sendo apertado pela multidão em direção à praia ou ao lago. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro estava ali lavando as redes, e isso me traz à memória sempre uma vez que eu fui pescar com um primo meu em Sergipe, e a gente jogou a rede diversas vezes, irmãos, e frustrante foi, porque a gente não conseguiu pegar nada além dos bagaços. E sabe o que é interessante? É que eu entendo porque Pedro estava lavando as redes. Porque cada vez que Pedro lavava a rede, o que vinha era só bagaço. O que vinha era só embaraço na sua rede. E às vezes assim é na nossa vida. A gente vai jogando a rede tentando colher alguma coisa produtiva e a única coisa que a gente colhe é embaraço. É bagaços que a vida nos oferece. Só que naquela manhã, quando ele estava lavando as redes, tirando os embaraços, talvez pensando, mais tarde eu vou tentar novamente e talvez eu consiga alguma coisa na força do braço, não sabendo ele que Jesus estava indo na sua direção com um propósito. Jesus chega na praia e Pedro está lavando as suas redes.
E já quero aplicar aqui a primeira mensagem. Lava a sua rede. Por quê? Porque se você não precisar, ela está pronta. E se precisar, ela está pronta e lavada. Sabe qual é o problema da nossa vida? É que nós só queremos estar com as redes lavadas no momento errado. Como assim, irmão Deus? Ah, se eu soubesse, queria receber isso, teria me preparado. Pedro, ele não estava preparado para aquele momento, eu posso dizer assim. Ele não esperava aí que iria acontecer naquela mesma hora, mas o que ele fez? Mesmo sem saber, ele deixou as suas redes prontas para receber a porção do seu dia. E às vezes a gente esquece de estarmos preparados para receber. E é por isso que nós perdemos muitas bênçãos, porque não estamos prontos naquele momento. Mas que possamos já começar a fazer como Pedro, lavar as nossas redes, porque se precisar, ela está pronta. E se não precisar, irmão Deus, se Jesus não quiser me abençoar hoje, ela vai estar pronta e guardada para o momento certo. Então lave as suas redes. Quando ele termina de lavar as suas redes, Jesus está pregando no seu barco. Jesus olha para ele e diz: Simão, faze-te ao mar alto. Simão sobe com Jesus e Jesus diz para ele: lança a rede. Versículo de número 5 diz assim: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Aqui vem a segunda palavra de Deus para mim e para a sua vida. Só lance a rede de novo quando ele mandar. Porque quem manda garante, irmão. Talvez você está lançando e não está conseguindo apanhar mais nada, é porque ainda não é a hora, ele não mandou e você está tentando pelas suas experiências. Suas experiências com o barco, com a rede, com o mar. Suas experiências da vida. Mas Jesus não mandou. Mas na hora que ele mandar, com certeza fluirá algo desse rio, oh glória a Deus. Porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Sabe o que eu entendo com isso? É que às vezes nós não estamos prontos para receber tamanha bênção. A bênção foi tão grande que a rede de Pedro não estava suportando. Ela estava para se romper. Aí, e diz que o barco também quase ia a pique. Isso fala de estrutura. Basicamente era Jesus olhando para Pedro e dizendo: é peixe que você quer? Toma, eu tenho um peixe para lhe dar. Você não está interessado na transformação? Você quer algo aqui dessa vida? Eu tenho para lhe dar, Pedro, mas você ainda não tem estrutura. E o que acontece? A rede vai se rompendo, o barco vai indo a pique. Mas Pedro, ele foi humilde nessa hora. Por quê? Olha o que diz o versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Sabe qual é o nosso problema? Aqui é a terceira aplicação e eu concluo. É porque às vezes nós estamos pegando o peso sozinho. Observe que ele está pegando o peso, a rede está rompendo, o barco está afundando. Ali teriam pelo menos de 2 a 3 opções. Qual é? A primeira, Pedro ser puxado para baixo com o peso da rede. A segunda, a rede não suportar e se romper pelo peso da bênção. E terceiro, o barco afundar, levando os peixes, a rede, o barco e Pedro para o fundo do lago. Mas precisa de humildade, irmão, para reconhecer quando se precisa de ajuda. Às vezes queremos levar os nossos fardos sozinho, porque nós não temos ninguém em quem confiar. Às vezes a gente olha para as pessoas com desconfianças, porque
Algumas pessoas não sabem guardar os segredos da nossa vida. E acabamos por carregar um fardo pesado. Mas Jesus Cristo um dia disse: todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Está achando o fardo pesado? Compartilha com Jesus, porque Ele vai te ajudar a carregar o fardo pesado e te dará um fardo leve. Oh, glória a Deus! Eu andei por muito tempo da minha vida carregando fardos sozinho por não compartilhar com pessoas. E depois eu vi a importância de fazer sinal para os companheiros e pedir ajuda. Então, reconheça que precisa de ajuda. Busque ajuda, a orientação de Deus, e Ele com certeza lhe direcionará para as pessoas certas. E aqui vem a segunda coisa. Quando Ele faz sinal, os companheiros não estão olhando para o nada. Os companheiros observam que Ele está fazendo sinal e vão até eles. E talvez você seja esse companheiro que não tem percebido pessoas à sua volta fazendo sinal, pedindo ajuda. Mas essa noite, a palavra de Deus para a nossa vida é para nós termos visão espiritual e percebermos quem está clamando por ajuda e irmos ajudá-lo. Sabe por quê? Porque o barco dela não vai afundar, a rede não vai se romper e os peixes não vão voltar para o lago, mas os dois barcos chegarão na praia cheios. Eu finalizo dizendo que a bênção de um complementa a bênção de outro, porque Pedro não chegou cheio na praia sozinho, chegou ele e os companheiros. Quando nos disponibilizamos a ajudar os companheiros, nós também somos abençoados pelo Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Curta o nosso canal, compartilhe, divulgue essa palavra para que outras vidas sejam alcançadas por Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Fique com Deus.